Olá, tudo bem? Como andam esses estudos, hein? Vamos conversar agora a respeito de laudos, relatórios e pareceres. Se você começou a assistir as nossas aulas a partir de agora, deixa eu me apresentar para você. Eu sou a professora Núbia, também sou assistente social, e estarei com você durante esse processo de aprendizagem dos conhecimentos específicos deste preparatório para o TJSP. Vem comigo, vamos passear nesse tema importantíssimo para a sua prova, com uma série de curiosidades que é uma delícia da gente aprender e conhecer. Vem comigo então? Vamos lá. Nosso tema, laudos, relatórios e pareceres. Conhecimentos específicos é o nosso item 5 do edital. Professora Núbia Lima, sou eu. Informações importantes, não vamos perder o foco. Nosso foco é na prova para o TJSP, é no judiciário. A nossa metodologia continua dinâmica, com conteúdo e questões o tempo inteiro, para a gente poder treinar. Nós vamos utilizar enquanto bibliografia aquelas indicadas pela VUNESP e, se necessário, outras bibliografias para que a gente possa fixar o conteúdo. O comportamento da VUNESP nesse conteúdo é de aplicar uma ou duas questões referentes a esse assunto na prova. O que eu acredito que essa banca fará uma ou duas questões envolvendo esse conteúdo que nós vamos falar. Então, continuando no slide, o que é que nós vamos estudar? Primeiro, a gente vai fazer um breve passeio histórico, falando a respeito da inserção dos assistentes sociais junto ao Poder Judiciário. Depois, faremos uma síntese informativa do estudo social no campo sócio-jurídico, porque aqui eu tenho certeza que vai ter uma questão. Quiçá duas, hein? Não sei. E vamos depois trabalhar os conceitos dos instrumentais do serviço social, que são específicos lá no âmbito do judiciário, que é o estudo, relatório, perícia, parecer e laudo social. Esse será o nosso passeio. Vem comigo. Como eu disse para vocês, vamos fazer esse passeio. Eu te convido a conhecer junto comigo algumas especificidades desses instrumentais no campo sócio-jurídico. Eu tenho certeza que você vai gostar. Eu tive o maior prazer de revisar esse conteúdo, mas de também apreender novos conhecimentos. Vamos estudar? Vem comigo então. A bibliografia indicada pela VUNESP é o Estudo Social, o livro Estudo Social, Perícias, Laudos e Pareceres Técnicos. Depois, um segundo livro, Estudo Social, Fundamentos e Particularidades na sua construção na área jurídica. E o livro é o mais recente, que é Estudo Social, Perícias, Laudos e Pareceres Técnicos, Debates Atuais no Judiciário. Terceira bibliografia, Avaliação, Linguagem, Relatórios, Laudos e Pareceres. Quarta, Perícia Social, Proposta de um Percurso Operativo, está lá na revista número 67, a Revista de Serviço Social e Sociedade, com temas sócio-jurídicos. Vem comigo? Vejam bem, nós temos 4 bibliografias, que, se você tiver tempo, eu sugiro que você faça a leitura sem muito comprometimento de memorizar tudo que está lá. Você precisa entender o que está lá. Agora, não queira memorizar tudo, porque você vai enlouquecer. Aqui já tem muito detalhado, muito esmiuçado, vai te dar uma boa ideia do assunto, mas se você tiver um tempinho, a minha sugestão é que você passeie na análise, né, na leitura dessas bibliografias, se isso for possível. Mas vamos ao estudo, porque eu tenho certeza que você terá um bom embasamento para que você faça a sua prova. Vamos comigo? Inserção do assistente social junto ao Poder Judiciário. É muito bom a gente fazer essa reflexão para a gente poder entender alguns aspectos. A partir de uma necessidade da força de trabalho especializada, nós fomos inseridos no campo sócio-jurídico. Quando, nos anos 40 e nos anos 50, iniciou o trabalho na Justiça da Infância e Juventude, lá no estado de São Paulo. Fomos atuar como peritos na área social. Atuamos inicialmente como estagiário ou então como membro comissionado de vigilância, que ia trabalhar aí, como por exemplo, em serviço de colocação familiar. Então, vem comigo. Inicialmente,
Os nossos serviços que iniciaram lá na década de 40, logo após a primeira escola de serviço social, que foi em 1936 em São Paulo, 1937 no Rio de Janeiro, nós tivemos aí esse papel, essa função. Fomos trabalhar lá nas antigas varas de infância e juventude ou atuamos como estagiários no início e também como membro como comissionado de vigilância e trabalhávamos além, né, de outras atividades com a questão do serviço de colocação familiar, né? É um momento da nossa história em que nós, por conta de questões de pobreza, tiramos muitas crianças do seu ambiente familiar. Colocamos, né, em instituições públicas por conta da falta de condição econômica das famílias de criarem seus filhos. Ainda bem que isso mudou ao longo da história, tanto para nós quanto a legislação vigente. O ECA já não traz essa prerrogativa, ainda bem, não se retira o poder familiar, a gente vai estudar isso no decorrer dos conhecimentos específicos para esse concurso, não se tira o poder familiar de pai e mãe ou de família por conta de falta, né, de condições econômicas, ou seja, não se tira uma criança ou um adolescente de uma família simplesmente pelo fato dela ser pobre. Resumindo, é isso. E aí, a essa época, nós fazíamos isso. A legislação permitia. E nós não tínhamos maturidade que temos hoje. Então, dentro desse contexto, isso era naturalizado. Hoje não mais. Mas nós exercemos esses papéis no início da nossa profissão junto ao sistema sociojurídico. Vamos continuar no slide? Em 1979, em razão do Código de Menores, aumentou o número de profissionais de serviço social nos tribunais, porque nós tínhamos outras funções para serem exercidas em razão do novo Código. A vara de menores tinha um destaque na realização do estudo social, que valia-se de técnicas de entrevista, de visita domiciliar, de observação, de análise de documentação, informações e entendimentos colaterais ou entidades de bem-estar social da comunidade. Então, trabalhamos muito com a famosa vara de menores, que trabalhava com as fundações de bem-estar social, né, existentes durante esse período. Nos anos 90, as coisas mudaram bastante, a nossa Constituição Cidadã, outras necessidades aconteceram com o Código de Processo Civil, com o ECA e outras legislações consolidadas que indicavam aí a necessidade de atuação da assistência social junto ao Poder Judiciário. Vem comigo. A partir do ECA, salvo engano, o artigo 150 diz a necessidade de um profissional do serviço social e da psicologia fazendo esses estudos no âmbito do Poder Judiciário, no que diz respeito à viabilidade de direitos de crianças e adolescentes em várias esferas do judiciário. Então, isso veio a concretizar o nosso trabalho no âmbito da viabilização de direitos, no que diz respeito à nossa atuação dentro do sistema sociojurídico. Vamos continuar? O trabalho hoje, sobretudo quando se fala de estudo social, que é um instrumental muito importante no judiciário. O estudo social e o nosso trabalho hoje se apresenta como um suporte que é fundamental para a aplicação de medidas judiciais dispostas no ECA, na legislação civil e, sobretudo, aquelas referentes à família. A solicitação determinação para que seja realizado um estudo via de regra se dá diretamente a assistentes sociais, que são servidores públicos do Poder Judiciário, ou assistentes sociais nomeados enquanto peritos. O assistente social estuda a situação, realiza avaliação, emite um parecer, por meio do qual muitas vezes aponta medidas sociais, aponta, muitas vezes, medidas que são sociais e legais que poderão ser tomadas pelo juiz. Ele ou ela dialoga, observa, analisa, registra, estabelece pareceres, apresentando muitas vezes reconstituição de acontecimentos que levaram a determinada situação vivenciada pelo sujeito.
ou demandante do serviço social, ou usuário do serviço social, como queira chamar, tido juridicamente como o objeto de atuação judicial. Vem comigo? Então, hoje nós atuamos diretamente em ações judiciais na área da criança e adolescente, na área de família e na área civil. E a nossa atuação, ela se dá com o viés, com a intencionalidade de viabilizar direitos. Por isso, muitas das vezes sugerimos em nossos pareceres, baseados na teoria, baseados nas normas, na legalidade, aquilo que pode ser feito. Sugerimos o que pode ser feito. Não afirmamos, mas sugerimos, porque a decisão não é nossa. Lembra? Não estamos lá para decidir. Isso cabe a outros profissionais, não ao profissional de serviço social.